Então, quer dizer, hoje foi um time de Série A que poderia ter feito 8. Atenção, São Paulino. São Paulo só não tomou de 8 que o Flamengo tirou o pé. Literalmente tirou o pé. Porque se aperta, toma 8. Uma goleada histórica o São Paulo ia sofrendo no Morumbi. Esse não é o São Paulo. Isso não faz parte da história do São Paulo. Uma vergonha. Tem que bater nesse ponto. Que isso é vergonhoso que nós vimos no Morumbi hoje. E aí, somando, né? Primeiro e segundo turno, São Paulo tomou 9-1 do Flamengo. Quer dizer, não tem muito o que falar. Eu acho que tem que assumir que não briga hoje com esses clubes. Não adianta querer enganar o público, se enganar, não pagar as contas e passar vergonha. E o São Paulo, até pouco tempo, falava que o Flamengo era freguês. Lembra? Até o jogo que o Flamengo vence. Era o primeiro em 10 jogos. Eu acho que o Flamengo vencia o São Paulo. Né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que chamar atenção, que a gente até chegou a falar, é que pelo jeito dele, maluquinho... Gente, o Michael hoje é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. Se você pegar aí os últimos 7 jogos, ele vai pra cima, ele faz gol, ele tem personalidade. Você vê que ele não tem medo de jogar. Tem medo, não. Independente do jogo, o Michael vai pra dentro. Ele não fica procurando o Gabigol pra passar a bola, não. Não vai. Ele vai pega a bola e ele vai pra dentro. Às vezes eu acho que ele se precipita, que ele abaixa a cabeça. O Gabigol, às vezes o Vamp até fala que o Gabigol às vezes fica louco com o Michael. Mas ele tem muita personalidade. E ele arrisca. Tá finalizando bem, né? Ele perdia muito gol. Mas eu concordo com o comemora igual o Cristiano Ronaldo. Eu acho que para uma final de Libertadores, se o Arrascaeta volta, o Michael vai pro banco. Eu acho. No segundo tempo, eu acho que é aquela opção para mudar o jogo. 15 do segundo, bota o Michael. Ele não vai tirar o Everton Ribeiro. Eu acho que o Michael vai ser o primeiro reserva ali. Vai ser não vai tirar o Everton. Primeiro reserva de luxo. E o Arrascaeta, será que ele entra, mesmo se não tiver com a condição física ideal? Acho que pelo jogador que é, provavelmente, né? Mesmo se tiver 50%, sei lá, 60%. Eu acho que o Arrascaeta, se voltar, volta jogando. Sim, o Arrascaeta, antes dele sofrer essa lesão, ele era o melhor jogador do futebol brasileiro ao lado do Hulk. Era discussão. Quem é o principal jogador do futebol brasileiro? Era o Arrascaeta, era o cara desse time do Flamengo. Ele vai jogar em casa. E aí só... No Uruguai. Em casa, é verdade. Ele estava eufórico. Quando ele se classifica para a final da Libertadores, tem uma imagem muito legal da Flá TV, que ele tá saindo, vamos pro Uruguai, entendeu? Ele vai pra casa, pô. Ele empolgado de jogar uma final de Libertadores em casa. Eu acho que o Arrascaeta joga. Tá? Se ele tiver minimamente, em condições mínimas de jogo... Eu acho que ele vai pro jogo, até porque o rendimento do Flamengo, e não só o rendimento, o aproveitamento do Flamengo caiu horrores sem o Arrascaeta em campo. Mas olha o que é o futebol. E olha o que é um clube, um time como o Flamengo. O Arrascaeta é um jogador brilhante. Nós estamos aqui numa dúvida se ele vai colocar o Arrascaeta e botar o Michael. Por quê? Porque o time começou a crescer e esse menino é artilheiro do campeonato. Olha como é bom ter um time assim. Um elenco. Um elenco assim, que você cria dúvidas se começa o jogo com a Arrascaeta. Olha só que maluquice, rapaz. Então, quer dizer, não pode dar chance mesmo. Mas acho que a dúvida é mais pra si, né? Everton fica, Michael, quem tá, mas que o Arrascaeta joga, vai jogar. Então, mas você não pode dar chance. Porque... se ficar fora alguns dias... Você fica fora, meu amigo, num time como esse, e começa a entrosar de novo, como é que você vai botar o cara? Como é que tira o Michael agora? Artilheiro do campeonato. E um dos grandes responsáveis por essa recuperação do Flamengo. Um dos grandes responsáveis pela recuperação do Flamengo. É por esquentar a cabeça, não. A gente estava falando, né, desse quarteto do Flamengo, e eu estava hoje, escutando, né, as notícias. Olha o que a gente vai ter na final da Libertadores. A gente vai ter, de um lado, Everton Ribeiro, Arrascaeta se jogar, Bruno Henrique, Gabigol, talvez o Michael. Do outro lado, esse quarteto que também está jogando um bolão. Scarpa, Rafael Veiga, Dudu e Rony. Cara, se os dois times quiserem jogar futebol... Chegarem desse jeito na final, né? Vai ser uma final... Podem repetir a final da Supercopa. Da Supercopa, que foi o melhor jogo do futebol brasileiro nos últimos anos. Foi aquela final da Supercopa. Só perdeu para Flamengo e Santos. Sim. Para mim, esse jogo só perdeu para o Flamengo e Santos da Vila Belmiro. Mas que também não era um jogo decisivo, Neymar, né? Tal, mas também não era um jogo decisivo. Mas foi um jogo monumental. Um jogo porque tinham dois gênios em campo. Né? Isso eu acho que foi a diferença de um jogo. Um gênio de cada lado. Não, na época era gênio. O Neymar naquela época era uma coisa assim completamente... Vamos pro intervalo rápido na TV Jovem Pan, que chique. TV Jovem Pan News volta daqui a pouquinho com Canelada. Cara, pelo futebol que o São Paulo tá mostrando, eu acho que tem que se preocupar bastante. Na minha opinião. Claro que tem. O São Paulo vem jogando muito mal. Troca treinador, nada melhora.
jogadores sem raça nenhuma, que a gente viu hoje no Morumbi. O pior é isso. Pro torcedor, o pior é isso. É um time sonolento. Sem vergonha de perder. Sem vergonha de perder. Então... Definiu bem. Vamos pro superchat aí no Canelada. 2 gols em 4 minutos. Pelo amor de Deus. O jogo acabou antes de começar. Eu, como São Paulo, posso falar real, tem jogo que eu não entro com a esperança de ganhar. Eu entro com a esperança de sentir emoção. Torcer. Vai dar pra torcer pelo meu time. Com 4 minutos estava acabado o jogo. Fred, deixa eu te dar um dado importante. O Flamengo teve, isso foi do Samidana durante o jogo, 13 finalizações do Flamengo, 12 dentro da área. Quer dizer, o Flamengo estava jogando como se fosse treino linha de passe. Pois é, deixar o time 12 finalizações dentro da área das 13. Imagina. Queria saber o que os dados, as estatísticas do Samidana disseram antes do jogo. O que ia acontecer nesse jogo? 1-1. 1-1. Errou. Olá, Sami. E Fred, só pra dar uma pimentada aí, eu sei que o Chacon tá ali no Morumbi, daqui a pouco a gente vai chamar. Não, e temos superchat aí, depois Chacon. Tem uma notícia aí que causou uma certa euforia hoje da torcida do Flamengo, mas antes do jogo, né? Qual foi? Tá repercutindo muito em Portugal que o Jorge Jesus realmente não vai ficar no Benfica. Não vai ficar no Benfica. Já brigou com alguns jogadores, já brigou com o diretor de futebol do clube. Tá indo mal lá. Sim. E já tá, a imprensa já tá colocando, não vai ficar. O contrato do Jorge Jesus termina em junho de 2022 com o Benfica. Só que há possibilidade dele sair até mesmo antes, em dezembro. Então tem aquele negócio, fica muita dúvida, porque claro que o Flamengo vai atrás de Jorge Jesus. O contrato do Renato se encerra em dezembro. E a final do Mundial é em fevereiro. Que a gente já teve isso no caso do São Paulo, mas inclusive, disputando o Mundial com um técnico novo, né? A Libertadores? Essa é a grande pergunta. Como é que você manda embora o treinador campeão da Libertadores? Né? A notícia é de Portugal, ó. Vou te passar uma informação de bastidores, gente. Jorge Jesus vai sair do Benfica aí, ó. O Nilson recebendo aqui de vai morar no Porto, um grande amigo nosso. E falam que acertou com o Flamengo pro ano que vem. Eu não tô dizendo que acertou. O que eu digo aqui, eu até coloquei antes, há 2 semanas eu falei isso no canal Pilhado, informação. Ele tá brigado no Benfica. Tá brigado no Benfica. Então, o que acontece? É essa dúvida. E nos bastidores do Flamengo, parece que a grande maioria da diretoria não vai querer a permanência do Renato. Depois da final da Libertadores. Mesmo ganhando? Mesmo ganhando. Esse é o grande questionamento. Agora, isso foi antes desse jogo. E deu uma euforia. Aí agora ganha de 4-0 do São Paulo. Eu falei, inclusive hoje, numa live, eu falo, cara, eu acho muito difícil você tirar um treinador campeão de Libertadores. E futebol é isso aí, quarta e domingo. Hoje o Renato já é ídolo de novo, já com o nosso Renato Gaúcho. Falei na transmissão várias vezes pro Flávio, para todos os gols do Flamengo jogados em ensaiadas. Jogadas ensaiadas do Renato. Todos. Eu quero ver o que você que tá acompanhando o nosso Canelada pela televisão, pela rádio, pelo YouTube, tá achando, superchat sempre aberto no YouTube. Rude o Bandido. Esse é bom, né? Esse é parceiro. Esse é bom. Esse 20 aí... conto, ele falou, desceu o sarrafo no Diniz e agora passa o pano pro Ceni, alegando que a culpa é do elenco. É o treinador que arrebentou o Cruzeiro, foi devorado pelo vestiário do Flamengo e mostra que não tem envergadura, apenas vontade. Tá aí o comentário do Rude, o bandido ou banido? Banido. Ah, tá, o banido, tipo, cancela. Marcelo Santos, 10ão, melhor que ganhar do São Paulo é ver a cara de bunda que o Flávio fica, vendo o São Paulo sendo atropelado pelo Mengão. Adoro vocês, Flávio e Nilson. Flávio hoje representado pelo Brunão, né? E na transmissão do jogo, ele com a cara de bunda. Junto com o Nilson. Túlio Camargo deu 10, falou, sou o Galo. Claro que não torço pro Cruzeiro. Mas algo me diz que pro Galo é ruim o rival ficar muito tempo na B. Grana, falta de graça, etc. Só não sei como explicar isso. O que vocês acham? Eu concordo, Túlio. A rivalidade é boa para manter a competitividade alta, importante sempre. Agora, a gente bate bastante, né? Lógico, figurativamente aqui nos jogadores, porque, pô, não estão dando gás, realmente, estão jogando muito mal, são responsáveis pelo resultado, mas tem que pontuar algumas coisas aqui. Para mim, especificamente, o Diego Costa na lateral direita não faz o menor sentido. Da onde sai uma ideia dessas, dele improvisar 4 zagueiros? Você tem opções na lateral que eu posso gostar ou não, né? Tem o Orejuela, tem o Vinícius e tal. Ele coloca um cara que ele vai fritar o time e vai fritar o jogador. E eu não consigo entender da onde sai isso. Será que isso se treina? Chacon, você que acompanha o dia a dia do Tricolor, isso é uma situação que já foi treinada, os 4 zagueiros com o Diego pela direita? Não, o Diego, quando ele jogou, né, nessa temporada, ele jogou como zagueiro, naquele sistema de 3 zagueiros do Crespo. Ele não jogou como lateral, né? Ele começa a carreira dele como um volante,
né? O Diego, ele começa como volante na base e depois vai pra zaga. Não é que ele era lateral e passa zagueiro. Quem foi lateral e passou a ser zagueiro na carreira foi o Arboleda. Mas aí são duas pessoas completamente diferentes. O Arboleda tá fora com a seleção. Então, coisas diferentes. Não dá pra... Eu acho que o erro, né, foi colocar o Diego Costa, que beleza. Aí você fala assim, eu vou improvisar, porque o Orejuela e o Igor Vinícius não estão bem nas últimas partidas. Beleza, vou dar uma improvisada. Mas, pô, pra marcar o cara que hoje tá numa fase espetacular, que é o Michael, pô, não dá. O cara tá sem jogar 90 dias como titular, o Diego. Não faz sentido, pra mim, pelo menos, né?